Amiga, estamos aqui com o Luiz do Rio de Janeiro e ele vai nos contar um pouquinho como é que é a experiência de transmitir o carnaval, né? Ele que é um locutor da rádio lá do Rio de Janeiro, que ele vai se apresentar para nós e já vamos começar aí ouvindo um pouquinho da história do nosso amigo Luiz. Oi, Luiz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, meu amigo Rodrigo. Um prazer muito grande. Na realidade, eu sou gaúcho orioca, né? Eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro em 1978. Isso, 77 para 78. Já prestei o serviço militar aqui no Rio de Janeiro. E gaúcho de nascimento, mas carioca de coração. Eu adoro o Rio de Janeiro. Perdi já já perdi o sotaque sulista, né, há muito tempo, porque morar no Rio de Janeiro, cara, é como se fosse você morar em outro país. Culturalmente é muito diferente dos outros estados, né? Tem uma magia. Aqui é muito gostoso. Mas falando um pouco do profissional, Luiz Borges, hoje eu tenho uma rádio, né, uma web rádio, que é a Web Rádio Bela, funciona 24 horas, mas tudo começou na Rádio Revolução, né, que eu chamo de co-irmã, onde começou toda a minha história, né, com rádio. Eu comecei a, a ter o programa na grade da Revolução, deve ter mais ou menos 18, 19 anos. Eu fui aluno de um curso de locução para rádio e TV aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro, fica no centro da cidade do Rio. E eu, os meus professores, né, são pessoas, né, algumas, lamentavelmente, já partiram, de pessoas que foram bam, assim, no rádio. Então, eu tive a sorte de estudar com grandes profissionais do rádio no curso que eu fiz para radiolocução na Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer o estágio e onde que eu estagiei, onde que eu fiquei, estou até hoje na Rádio Revolução. E depois, em 2018, montei uma rádio, uma web rádio. E a minha entrada em transmissões de carnaval se deu em 2014. Eu sempre gostei muito do carnaval, eu digo time de futebol Grêmio, mas escola de samba eu sou portelense, né? Meu coração é azul e branco. E foi a primeira escola de samba também que eu visitei e fiquei apaixonado no Rio de Janeiro. E aí eu comecei em 2014 fazendo as transmissões, aprendendo, né, com os que já faziam lá da rádio a transmissão de carnaval. E eu me apaixonei por isso, sabe? É uma coisa muito gostosa, muito. Eu digo que é uma cachaça que tu não larga de jeito nenhum, uma vez que tu fica apaixonado, né? Por essa magia do carnaval que é o carnaval carioca. A gente tem carnaval nas grandes cidades. Desculpe, eu tô Eu, fala beça, pode interromper. não, eu te pergunto o seguinte, como é que é transmitir carnaval? Fala um pouquinho dos bastidores disso, para conseguir credencial, como é que é? Olha, eu digo para você que quando eu comecei lá em 2014 transmitindo, as coisas eram mais fáceis em termos de credenciamento, né? Tiveram algumas mudanças. Eu posso te dizer que no Carnaval agora de 2022 foi, eu digo, foi bem diferente dos outros carnavais. Lamentavelmente, algumas pessoas ficaram de fora que cobriam o pessoal da imprensa que cobre Carnaval no Rio de Janeiro ficou lamentavelmente fora do Carnaval, porque houve uma mudança na empresa que organiza o Carnaval da cidade, então muitas pessoas que transmitem Carnaval ficaram de fora. Então foi uma sensação não muito legal, porque a gente está acostumado a ver pessoas que todos os anos a gente vê ali no Carnaval transmitindo, mas como se faz esse credenciamento? Você precisa ser uma pessoa da mídia, né? Do Carnaval,
que fale sobre o carnaval, que tenha um site, que trabalhe numa rádio que tenha vínculo com o carnaval. É feito, sai no Diário Oficial os dados, né? Faltando mais ou menos em dezembro, quando o carnaval é em fevereiro, em dezembro já começa a movimentação, e tu tem que enviar uma documentação, a sua documentação pessoal, né? Como identidade, CPF, a mídia que tu trabalha, enviar arquivos de carnavais que você já fez anteriormente, para comprovar que você já fez carnaval, já transmitiu. E tem toda uma burocracia, né? É feita uma análise e você é credenciado ou não. Eu, graças a Deus, desde 2014, nunca tive nenhum problema com credenciamento. Mas os bastidores, eu digo para você, porque assim, eu faço a cabine da Rádio Revolução e faço a parte de concentração. Então, na concentração, tu tem a oportunidade de ver aquelas pessoas que estão ali formando as alas, né, a escola armando, os carros alegóricos sendo muitos ajeitados ali na hora para poder entrar na avenida. Então, é muito gostoso na concentração, porque você pega as pessoas ali naquela emoção antes de entrar na avenida, e ali você entrevista, você tira fotos, e é diferente da cabine. Na cabine, tu tem que estar concentrado no que está passando na tua frente, tem que estar atento à parte operacional, e é um pouco mais, digamos que é um pouco mais, não diria que é cansativo, mas você tem que ter bastante argumento, você fala muito, você conversa muito. Por quê? É diferente da TV. A TV tem a imagem. Eu acho que é bom o trabalho que vocês fazem na rádio, porque vocês descrevem a situação para quem não, para quem está ouvindo em casa. Por exemplo, a gente que é deficiente visual Sim. aproveita-se muito o carnaval mais no rádio do que na TV, né? Eu Não, até, com certeza. eu até sinto falta na TV também. São ótimos profissionais, mas eles deveriam de fazer mais um pouco da audiodescrição, por exemplo, dos carros, das fantasias, enfim, igual, assim como vocês que trabalham em rádio fazem, né? Sim, E é verdade. eu quero te dar meus parabéns para isso. Vocês são lutadores, vocês são vencedores, vocês fazem um trabalho excelente. Não só você, como qualquer profissional que transmite carnaval no rádio brasileiro hoje. Porque tu tem que ter assim, entendeu, Rodrigo? Tu tem que ter, ah, digamos, se tu claro que tem que ter um roteiro, tem um roteiro lá que a empresa que organiza o carnaval passa para as rádios, para que tu tenha ideia do que tu vai falar na hora que está passando lá o desfile, né? O que está representando aquele carro alegórico, que está representando o mestre Sala Porta-Bandeira, ala X, ala Y. Só que eu não costumo ficar muito preso ao roteiro. Eu descrevo, né, o que está passando, até porque as pessoas que estejam ouvindo saibam o que está acontecendo naquele momento. Mas eu procuro fazer, junto com o colega que está do meu lado, a gente procura trocar uma ideia, conversar, falar sobre o enredo, dar nossa opinião, não que vai interferir em resultados, é claro, mas dar nossa opinião com relação àquilo, para ficar uma coisa mais, digamos, não tão formal, ficar uma coisa mais informal. Então, a gente descreve, sim, esse carro que está passando agora, está apresentando, enfim, o Império Y, a porta-bandeira Beija-flor. está... Isso, a porta-bandeira tá vestindo vestido assim, vestido assado, com brilho ali, com não sei o quê. A gente vai descrever, porque é difícil para você ter uma ideia, né? No caso do deficiente visual, saber o que está passando na frente dele. Tem lá, para quem tem a linguagem de Libras, né? A televisão transmite, mas falta esse apoio, o rádio tem um diferencial. Você tem que ter uma emoção, passar essa emoção
para quem está ouvindo, para que ele se sinta ali dentro do desfile. Vocês já levaram muito não para quando você vai entrevistar alguém? Olha, Rodrigo, eu posso te dizer que é difícil. Pode até acontecer. Eu me lembro de uma situação, mas não lá no grupo especial, não, por incrível que pareça. A gente tem que ter um sexto sentido, às vezes. É claro que naquele momento, aquela pessoa, aquela celebridade, digamos assim, que está ali, ele está num gás, né? Está tenso, está numa expectativa de fazer um bom desfile, principalmente, digamos assim, o mestre sala é uma porta-bandeira, porque é pontuado. Então, a gente tem que ter a ideia de que, naquele momento, ele não pode falar muito. Faz umas 2 ou 3 perguntas básicas, ligadas realmente ao desfile, ao desempenho deles como profissionais do mestre de campo, digamos, o mestre sala e a porta-bandeira, e deixa. Né? Então, a gente tem que ter, se você vê que a pessoa está tensa, eu sempre procuro fazer de forma que eu vejo se um primeiro profissional, um colega meu, está fazendo a entrevista, como está sendo a reação do entrevistado com ele, para depois, em seguida, ir lá e procurá-lo para falar umas 2 ou 3 palavras. Mas, assim, eu não tô lembrado de ter levado, assim, um não. Uma entrevista que rendeu foi muito legal. Posso te dar um exemplo? Diga. Do cantor Jorginho do Império. O Jorginho do Império, ele é Império Serrano, né? Ele torce para o Império Serrano, o pai dele era do Império Serrano, uma escola muito tradicional aqui do Rio de Janeiro, e ele estava afastado da escola, apesar dele ser torcedor e toda a família dele ser da escola, ele estava afastado. E aí por acaso ele estava na cabine, que eu estava fazendo a transmissão. Então, cheguei até ele, me apresentei e perguntei, Jorginho, eu quero te perguntar, fazer umas perguntas, eu queria saber se tu pode responder. Por que eu fiz isso? Porque no dia anterior, a escola de samba teve um problema muito sério com relação a fantasias. E é muito tradicional, é uma ala tradicional, a ala das baianas das escolas de samba. É uma ala tradicional. E as baianas desfilaram sem fantasia, estavam sem fantasia. E foi muito triste, né? Você via senhorinhas chorando, triste, porque são da velha guarda. Isso deixou toda a mídia e todo mundo que gosta da escola de samba deixou bastante triste. E aí foi um assunto que se falou muito num dia, isso aconteceu num sábado, e no domingo ele estava na cabine da rádio. Então eu conversei com ele antes e perguntei, Jorginho, tem algum problema falar sobre isso? Tem algum problema para ti? Ele, não tem problema nenhum. E aí foi emocionante, sabe, Rodrigo? Porque eu fui muito educado e foi uma entrevista emocionante porque no final ele chegou às lágrimas. Então, sabe? Então eu considero assim todo esse tempo de transmissão, de entrevistas com pessoas conhecidas do mundo do samba. Essa foi uma entrevista que me deixou bastante emocionado e vai marcar pro resto da minha vida, porque a minha intenção não era tirar lágrimas dele, mas ele torce tanto pela escola e a família dele, né? O pai dele foi um dos fundadores da escola, e ele ficou muito emocionado, chegou às lágrimas no final. Então, Luiz, eu queria agradecer muito, esgotou o nosso tempo aqui. Qual que é a tua mensagem final aí pra galera? Eu quero voltar numa parte 2 com você, se você aceitar. Com certeza. Olha, eu gostaria que vocês acompanhassem aí a live do meu amigo Rodrigo, né, que eu torço para que tenha bastante sucesso nesse empreendimento, que eu puder fazer
e ajudar com entrevistados, eu vou mandar para ti. Desejo para todos que assistiram esse bate-papo rápido aí com a gente. Paz, saúde para todo mundo e excelente final de semana. Esse é o recado Maravilha. que eu deixo para todo mundo. Eu quero voltar contigo ainda para a gente continuar com essas histórias suas aí, que eu acredito que você deva ter mais histórias, entendeu? Eu quero deixar o povo com gosto de quero mais. E a gente conversa, meu amigo. A gente conversa. Tá bom, querido. Desculpe se eu me estender demais aí, mas quiser é só me chamar. Tá ok. Abraço. Esse foi meu amigo Luiz. Como é o nome da rádio, Luiz? Eu trabalho em duas rádios, Web Rádio Bela e Rádio Revolução. Ah, tá. Maravilha. Abraço para você, abraço para quem acompanhou. Já volto aí. Abraço. Tchau. Editar, clica ver encerrar, título, ainda, encerrar.